Sim, eu sei, obrigado. Vamos lá, então. Deixa eu pedir para ele compartilhar a tela. Ele vai dar uns loopings de vez em quando, tá? Que é enquanto eu não abro a guia que eu quero, mas é só sim, essa aqui. Isso. Isso é janela do... Não, janela do aplicativo não dá. Isso aqui mesmo. Compartilhar. Pronto. Agora vai dar isso, vai aparecer uma imagem infinita. Isso, vai aparecer imagem infinita e agora aparece o que eu quero. Vamos lá. Acho que em uma horinha a gente dá conta disso. Se vocês... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vai dar aquele loop de novo. Vocês estão com o microfone ativado, gente? Se não tiverem, eu prefiro que vocês saiam e façam isso. Porque daí eu consigo ir parando. Porque eu não consigo... Olha que legal, dá uma imagem... Eu tô ficando tonto olhando para esse negócio. Aumentamos 8 pessoas, tá? Eu vou trocar aqui de novo, e aí vocês vão intervindo enquanto eu vou falando aqui. Mas olha só. Eu espero que todo mundo esteja enxergando aí. Acho que sim, porque ele está projetando toda a minha tela. Alguém falou, mas está baixinho. Agora eu tô com áudio. Pronto, feito. Fudeu. Olha só. Por que a gente começa em vinificação em tinto? Embora a gente costume dizer que o vinho branco é mais simples. Exatamente por isso. Por dois motivos. Na verdade, o vinho tinto, do ponto de vista de elaboração, ele é muito mais óbvio. Eu antes faço vinho e depois faço coisas no vinho pronto, enquanto no branco eu antes faço coisas e depois eu faço vinho. De alguma forma é assim. Então, se a gente fosse pensar da forma mais natural, assim, mais lógica, o vinho tinto seria o que mais dava certo na época que nada se tinha para fazer vinho. Na época daqueles desenhos egípcios lá e tudo mais, porque realmente o vinho tinto, tu basicamente pega uma uva madura, esmaga ela, e às vezes sem tirar o engaço, como vocês devem ter visto, deixa fermentar e macerar e pronto. Se tu fizer isso no vinho branco, e tem um estilo que chama vinho laranja, que é mais ou menos assim, que não é o meu vinho preferido, tu faz um vinho bem diferente do que a gente está acostumado a ver na prateleira. Desde vinho de R$10 até vinho de R$1.000. O vinho branco, o vinho branco que a gente toma hoje, ele tem uma cara que daqui a pouco a gente vai falar dele, que é fundamentalmente uma cara de processo, uma cara de coisas que você faz para ele sair daquele jeito, que precisam ser antes da fermentação. O vinho tinto não, basicamente a gente, tirando as vinificações especiais, que a gente fala mais pro fim desse estudo, ele começa, ele fermenta e depois você vai pensando nele, digamos assim, pensando no que fazer com ele. Pensando nele, você está pensando o tempo inteiro, inclusive uma das primeiras perguntas eu acho que é essa, não, é a do branco. Quando que tu começa a decidir o que fazer? Tá lá mais embaixo, na verdade. Bom, qual que é a característica fundamental da vinificação em tinto? Inclusive, a diferencia bastante do branco. Rodolfo, que está com o microfone. É sacanagem que ele tem só ele com o microfone, só ele vai ser perguntado. Maceração, tá? A gente basicamente divide aí vinho branco, e vocês devem ter percebido que não tem o da vinificação em rosé, né? Claro, porque vinificação em rosé é um vinho branco que pegou com um pouquinho de cor, em outras palavras, e que macerou muito levemente. A vinificação em tinto, ela precisa de maceração. A cor tinta sai da maceração, que é o contato. A gente, em baros errados, usa maceração como, na verdade, esmagamento, né? Mas maceração é fazer chá, é deixar em contato, em extração em contato com líquido. De alguma forma é como se fosse uma infusão. E se a gente não tiver isso, na verdade algumas uvas chamadas tintórias, que tem a cor bem escura, se tu esmagar ela já sai escura, mas é pouco escura. E só teria cor, não teria estrutura de vinho tinto. A gente, para ter um vinho tinto como a gente tem, basicamente ele tem que ser macerado, tá? Por quanto tempo mexendo nesse bagaço de uva tinta com
com líquido. Alguém está com problema no computador, né? Bom, aí é que tá. Isso é uma parte importante que depende muito do vinho que você quer fazer, que é o que está nas próximas perguntas. Então, por enquanto, assim, dando a primeira resposta é a presença de maceração. De alguma forma ou de outra, eu tenho que macerar. Eu tenho que tirar cor e tanino dessas uvas tintas. Importante dizer, tá, que vinhos muito coloridos não tem nada a ver com serem muito tânicos. Isso é uma resposta que o sommelier médio diz, assim, com muita frequência e não tem nada a ver. Tem técnicas que fazem extrair mais cor e menos taninos, tem uvas que tem muita cor, não tem muito tanino e por aí vai. Então não é verdade que vinhos mais coloridos tenham mais tanino. É uma tendência. E outra, isso é uma verdade à medida de que se tu comparar dois Cabernet Sauvignon, eles têm que ter a mesma idade e tudo, porque e ser do mesmo lugar, porque isso pode trazer diferenças no aspecto visual, mas se eu pegasse aqui, para melhorar essa questão, se eu pegasse 100 quilos de uva, dividisse 50 de um lado, 50 de outro, fizesse um vinho com menos maceração em uma dessas metades e outro com mais maceração, aí de fato, quanto mais escuro, mais tanino, porque quem extrai tanino extrai cor basicamente, à medida que deixa a uva em dissolução ali no mosto. Mas não é uma realidade isso, tá? Eu não posso pegar lá 3 taças de vinho servidas aleatoriamente, olhar para uma mais colorida, esse é mais tânico, não é verdade. E outra, os vinhos perdem cor, como a gente viu nas aulas de sensorial, e tem grandes vinhos, e ainda com muita história para contar, que tem cor que parece que não tem mais nada. Então, risquem essa lógica de que quanto mais cor, mais tanino. Nem sempre isso é verdade, algumas e na maioria das vezes é, mas nem sempre. E ter mais cor não quer dizer ter mais tanino. Pode acontecer, mas não quer dizer. Não é obrigatório, digamos assim. Engaço, vocês sabem o que é, né? Das tantas coisas que eu vi nesse período aí, tinha uma importadora de vinhos que resolveu dar aulas 10 dias seguidos de 1 hora. Eu não sei como eu aguentei tudo. Eu sei, né? Porque eu nem ficava na frente. Eu ia fazendo minhas coisas, ia escrevendo outra coisa e escutando. Mas daí das pérolas que eu escutei era a pessoa dizendo o que a gente fala, né, popularmente. É o cabo da uva. É ok. Mas a gente não chama isso de cabo, né? A gente entende que é o cabinho, mas não chama isso de cabo. Isso é engaço. É a estrutura, aquela lenhosa que sustenta as uvas. O engaço é importante, pode ser importante? Pode. Mais adiante, até a pergunta 3, de alguma forma, já responde isso. Já vem para responder isso. Por que a gente costuma tirar o engaço para fazer a fermentação do tinto? E a maceração, obviamente. Porque o engaço é uma fonte tremenda de taninos, tá? E o engaço nem sempre amadurece, igual que as sementes. Às vezes você tem a uva bem madura por fora, a baga em si, e o engaço não está maduro, e aí ele vai trazer aromas herbáceos, vai trazer gosto herbáceo, traz muito tanino, e um tanino ruim, um tanino de má qualidade, à medida que não amadureceu. E pesa o vinho e praticamente nunca desaparece. Vai tomar esse vinho daqui a 30 anos, ele não tem condição nenhuma, e o diabo do tanino está lá porque ele é menor, ele é pouco reativo e ele fica eternamente e extremamente agressivo em boca. Então, vinificar com engaço tem que ser uma coisa em que você tem a uva bem, bem madura. Vai dar um loop aqui só para ver se por acaso vocês fizeram alguma pergunta. Vamos lá, não, senão estaria escrito ali. Vamos lá, volta. Onde é que eu parei? Aqui falando sobre, sim, então usar o engaço é uma coisa para lugares que a uva amadurece muito bem e não é para todo tipo de vinho. E ele traz alguns inconvenientes. Ele absorve cor, ele pode absorver álcool, ele pode, até mesmo por pressão osmótica, largar mais compostos para o meio. Então, deixa eu pensar que eu tenho a certeza que eu tomei vinho que era feito com engaço. Uma vez eu sei que eu tomei. Devo ter tomado outros, mas uma eu tenho certeza. E era um vinho brasileiro. Um Pinot aqui de Nova Pádua. Biodinâmico. Ainda existe. O The Wine Pub vende. Hoje chama Vinha
Prelúdio, eu acho. Nem tenho certeza. Mas é por isso que a gente efetua o desengaste. Somente em lugar que a uva não amadurece tão bem. Mesmo bem madura, ele é pesado, ele traz taninos que nem todo vinho comporta. A maior parte desses vinhos que a gente vê aí abaixo de R$50, provavelmente seria um desastre usar o engaço. E outra, num Taná, por exemplo, que é uma variedade extremamente tânica, provavelmente seria um desnecessário. Agora, ele é muito, a vinificação com engaço é muito usada no Pinot. E o Pinot não é exatamente uma variedade sem tanino, mas é uma variedade que você tem, que consegue, amadurece mais cedo, costuma amadurecer melhor o engaço, dá bem certo pro caso do Pinot. Aí não é à toa que vários Pinots que já tem a cor fraca por natureza, fica com menos cor ainda à medida que essa técnica costuma acabar roubando um pouquinho de cor. Embora dê mais estabilidade para a cor que resta. Maceração, acho que todo mundo já entendeu, né? Já que eu acabei explicando antes, né? Que é a característica fundamental, né? É um vinho que tenha contato com as cascas. Aí essa eu queria que vocês respondessem antes de eu falar. Por que será que as macerações na França? Porque eu não sei se vocês perceberam, e uma hora eu faço uma pergunta e digo, tá, mas isso que você está dizendo já é uma coisa bem plus pra gente, a gente não costuma fazer isso. E por que será que eles fazem macerações mais longas, mais longas na França? Vou desligar um pouco o meu microfone. Não consigo desligar o microfone. Podem responder no chat. Agora vocês estão enxergando a mesma coisa que eu. Tem opinião. O Moisés não consegue. Ninguém vai responder. Nada. Basicamente porque eles têm uva mais madura, né? Basicamente porque eles conseguem uma maturação grande de uva. E com isso eles têm mais o que tirar da uva. Eles têm... e outra, né? A próprio costume deles, né? Que era um vinho que eles faziam evoluindo o que eles fizeram aí por séculos. Então era um vinho mais longevo, era um vinho mais extraído e era um vinho de uvas relativamente maduras que tinha muito o que tirar. Então o vinho deles não é um vinho direto, não é um vinho para ontem e não é e efetivamente é feito de uma uva mais madura. Provavelmente todo mundo que tiver uva muito boa e que tiver fazendo um vinho para ser melhor colocado, digamos assim, vai privilegiar extrair o máximo que tiver ali, dentro de um limite razoável. Então, basicamente, por isso que as macerações na França são bem longas. A gente aqui normalmente faz vinificação em tinto macerando durante a fermentação, isso dá em torno de uns 7 dias. Eles costumam começar, às vezes, com maceração fermentativa a frio, maceram durante a fermentação, que é o processo mais óbvio, porque o gás vai jogando as cascas para cima, e daí tu vai misturando e vai fazendo isso aí sucessivamente. E eles fazem muita maceração pós-fermentativa. Pós-fermentativa no Brasil é uma coisa que uma ou duas empresas fazem. Talvez um pouco mais empresas, mas para um vinho, 2, para os vinhos tops em safras excepcionais, não é um costume nosso. Na França eles fazem bastante. A 6. Como se comportam os diferentes compostos da uva à medida que amadurecem? Basicamente, esse quadrinho explica, né? Primeira coisa que a uva vai... Isso não era uma uva branca, tá? Eu acho que, não sei se vocês enxergam esse cursor que eu estou passando aqui, eu acho que sim. Isso não era uma uva branca. Isso era uma uva tinta que ainda não estava madura. Ela vai mudando de cor, ela chega no que a gente chama de ponto de viragem aqui, de raison, que chama o francês. Ela começa a adquirir cor, perde clorofila, ganha cor na baga e vai basicamente fazendo algumas coisas como acumular tanino até que chega num patamar. Isso se baseia, inclusive, a análise que seja sensorial ou mesmo laboratorial, tu vai analisando o teor de taninos e vai descobrindo que ela chegou num patamar que de hoje para daqui a uma semana nada mudou drasticamente.
ou seja, essa uva já chegou no seu ponto máximo de maturação de taninos. Outra coisa, o açúcar cresce abruptamente. Na verdade, ele não cresce assim tão parelho como é tanino. Ele demora um pouco, aí ele tem uma explosão grande ali perto da viragem, e depois ele vai basicamente ir acumulando, aumentando um pouquinho o teor e acumulando. As antocianinas só aparecem quando a uva, né, que a antocianina, é importante dizer, o composto de cor, só aparece quando a uva deixa de ser verde, e aí ela tem uma subida drástica, e ela tem uma tendência a ter queda no fim. A cor dela tende a cair, a cor da uva tende a cair um pouquinho. Embora se torne mais estável, porque tem mais tanino, mais possibilidade de ligação entre um e outro, ela é uma uva, se tu tiver assim, tão simplesmente comparando ela durante a maturação, quando ela chega na fase de sobrematuração, a cor começa, um pouco da cor começa a sumir. Mas é importante dizer, sumir não quer dizer que ela volte para um nível zero, ela volta para um nível muito próximo do máximo dela, mas um pouquinho mais baixo. Os ácidos têm um comportamento variável, o ácido tartárico só cresce ali relativamente lento, aí, gradualmente. O ácido málico ele tem uma certa subida e à medida que a uva está mais na maturação despenca. E resumindo, e a maior parte dos aromas aumenta à medida que a maturação vai acontecendo. Se perde aroma herbáceo, tá? Os aromas herbáceos despencam, efetivamente. Os aromas herbáceos desaparecem ou quase desaparecem. Tem algumas uvas que têm aroma herbáceo, inclusive quando maduras, como Cabernet Carmener, por exemplo, tem mesmo Cabernet. Mas o aroma herbáceo vai ficando para trás, o aroma frutado vai crescendo. De uma forma geral, o que importa para a gente? Ela cresce em taninos, ela cresce em cor, ela cresce em açúcar, não tudo na mesma velocidade. Por isso que em lugares muito quentes a uva já está muito doce, não tem maturação fenólica. Isso acontece no Vale de São Francisco, isso acontece aqui na Argentina também. E a acidez diminui. Açúcar sobe, tanino e cor sobe, a acidez diminui. A acidez para o tinto a gente não quer alta, para o branco é talvez o fator mais limitante. Ao invés de ficar olhando o tanino, tu vai ficar olhando quanto ela tem de acidez. Se começar a ser muito baixa, tu perde frescor no vinho. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. O que é sangria? Sangria desatada vai ser quando a gente voltar aí, né, a aula presencial, mas a sangria é a retirada de mosto do vinho, na verdade ainda retirada de líquido do mosto tinto. Mosto tanto é líquido quanto é sólido e líquido. No caso do tinto é sólido e líquido, tu retira a parte líquida do mosto. Para quê? Basicamente para dois motivos. E os vinhos rosés, na sua origem, praticamente surgem como subproduto de grandes vinhos tintos. Porque quando tu reduz a quantidade de líquido, tu aumenta a relação de sólido para líquido, tu faz um vinho mais concentrado. E aí com esse mosto que tirava, tu fermentava e fazia vinho rosé. Ainda hoje a maior parte dos rosés é feita assim. E isso não tem problema nenhum. Mas sangrar efetivamente é tirar mosto do bagaço de uva. Do bagaço não, né? Da soma de bagaço e líquido para reduzir, para aumentar a relação sólido-líquido. Para que serve a maceração a frio? Essas coisas da aula à distância que não é muito legal, porque a gente não enxerga as pessoas, a gente não recebe respostas e nem vê a cara delas. Não sabe bem como é que... se elas estão aceitando o que a gente está falando. Mas, em todo caso, maceração a frio serve para fazer uma maceração que extrai aromas frutados, sobretudo, antes da fermentação alcoólica. Então, tu pega a uva, baixa a temperatura bastante, está falando ali, abaixo de 10 graus, e de preferência abaixo de 4 graus, evitar que tenha qualquer fermentação. E nesse período tu acaba extraindo com mais delicadeza, quase não extrai taninos, e extrai alguma coisa de cor já, não o suficiente, mas tem uma diferença tremenda aromática, saem vinhos bem aromáticos. Se vocês procurarem o meu TCC da enologia, acho que umas 50, 60 páginas, que fala bastante sobre isso. Inclusive sobre um vinho que a gente fez de uma uva ruim,
exatamente para tentar fazer com que a extração fosse mais seletiva e o vinho mais frutado. Deu certo, inclusive. Então, provavelmente não extrai o suficiente, então precisa de um pouco de maceração fermentativa. E ela pode aparecer gás no vinho depois da fermentação alcoólica e por aí vai. Professor, Pode ser pós-fermentativa também. Quem decide isso? tá cortando. Deixa. Caramba. Agora vocês estão me escutando melhor? Ixi. Isso é a internet de má qualidade. Normalmente não, tá bom. Tanto que tá atrasando o vídeo pra mim. As coisas que eu já fiz, ele tá... Ai, caramba. E vocês estão... Eu adoro perder tempo, mas vamos lá. Como eu estava dizendo, o meu TCC foi sobre maceração a frio e a gente pegou um Cabernet Sauvignon que não estava bem maduro e o resultado tá lá e foi bom, assim, né? Realmente ele tem mais aroma frutado do que herbáceo, sendo que era uma uva que de fermentação, se fizesse uma maceração tradicional, não seria bom, tá? Não seria uma uva que teria muito aroma herbáceo. E se a gente extraísse, se fizesse uma maceração muito longa também, a gente extrairia muito tanino não tão bem maduro. Então a maceração a frio serve para isso, para salvar uvas não tão maduras e para melhorar uvas maduras. Trazer mais uma paleta de aromas maior e por aí vai. Detalhe importante, o professor Guilherme fala isso, né? A maceração a frio ela tende a te trazer, não é exatamente mais problemas, mas como tu fica com a uva parada ali, em baixa temperatura, por 3, 4, 8 dias, o que tem de micro-organismo lá tende a ficar bem adaptado. Então, fazer uma fermentação mais pura, às vezes com maceração a frio é mais difícil. Isso pode ser bom se tu te adaptar com as leveduras que tem ali e quiser correr o risco, mas pode ser ruim porque às vezes você introduz leveduras de fora e nem sempre elas fermentam sozinhas. Mas maceração a frio é uma coisa que eu acho legal de fazer, na realidade. O pessoal tem feito, vale dizer, ao invés de ter feito fermentação tradicional, aí, maceração tradicional aí, durante fermentação alcoólica, em temperatura mais baixa. Tem sido usual baixar a temperatura de fermentação dos tintos ali para... Normalmente era uns 28, estão baixando para uns 25. E o resultado é legal porque faz vinhos menos pesados em tanino, somente quando a uva não é muito madura, e mais frutado também. É uma tendência bem clara assim, que tem acontecido aqui pra gente. Remontagens, o que são e para que servem? É exatamente é remontar o bagaço, é pegar aquele bagaço que o gás jogou o chapéu lá para cima, jogou as cascas lá para cima, de forma que a gente chama de chapéu,
e quebrar aquilo. A forma mais normal de fazer isso, bombear, tirar o vinho pela torneira de baixo do tanque e jogar para cima. Quanto mais eu fizer isso, mais eu vou extraindo. Para que a remontagem serve? Primeira coisa, pode servir para oxigenar o mosto. Eu preciso de oxigênio no começo da fermentação, não durante, não depois e não com vinho engarrafado, mas durante a fermentação eu preciso. Evita sulfídrico, ajuda as leveduras a ficar com a membrana mais íntegra e assim elas fermentam melhor e fazem coisas melhores e por aí vai. Mas basicamente, para melhorar a extração, para trazer algum arejamento, para uniformizar a temperatura no bagaço é muito mais alta, tem muito mais levedura presa ali, então localmente tem muito mais calor ali. E, claro, para aumentar a extração. Por isso que o número de remontagens que eu escolho, eu preciso pensar em que uva que eu tenho. Tá? E normalmente a gente vai fazer mais remontagens, quanto melhor é a minha uva e mais encorpado é o vinho que eu quero. Eu posso ter uvas muito maduras, vamos dizer, Vale de São Francisco, e querer fazer vinhos para consumo corrente, que é a maior parte das coisas que eles fazem. E é claro, não vai poder fazer muitas remontagens. Então, uma remontagem mais tradicional é com bomba. Na verdade, assim, mais tradicional, se a gente voltasse aí séculos na história, seria o que diz a pergunta 10, tá? O pigeage, ou pisa, como fala o português. Porque imaginem que nos primórdios não existia bomba, né? Nem eletricidade tinha. No máximo tinha bomba a braço, e isso não era uma coisa assim. Usava para botar o vinho de um lado para o outro, não para ficar fazendo maceração efetivamente. Aí o que se fazia? Empurrava o bagaço em cima com um toco, com um pedaço qualquer, e fazia ele ficar, desmembrava aquele bagaço, que fica duro, tá? Fica extremo, não parece, mas fica denso. Eu gostava de enfiar a mão assim no tanque, fermentando, fica saindo gás na mão, assim, é gostoso. Mas aquilo é muito pesado, efetivamente. É difícil de furar ele. Por isso que a gente precisa fazer uma boa remontagem. E a pigeagem ajuda a quebrar esse chapéu e tornar ele mais dissolto ali no mosto. E a delestagem, por sua vez, também, que é a pergunta 11, também é uma forma de remontagem. Antiga, mas tem sido bem moderninha aí. Abre um tanque embaixo, deixa ele passar ali, princípio, como é que é, dos vasos comunicantes. Vai dar metade do tanque, vai ficar com o mosto mais de baixo, a outra metade vai ficar com mosto e bagaço. Aí bombeia aquele vinho que tu tirou ali no outro tanque para cima de volta. Isso aí revolve completamente o bagaço. E além de revolver completamente, revolve de uma forma boa. Porque é importante dizer que a remontagem... Estou falando um pouco rápido. É importante dizer que a remontagem por bomba, às vezes ela acaba machucando um pouco, sendo um pouco intensa demais. A delestagem é uma remontagem bem completa e bem mais sutil. Tu acaba, ao invés de ficar recirculando o vinho, quando tu tira ele para um lado e põe ele para cima, tu costuma fazer uma remontagem melhor e mais seletiva. E é nisso que se baseia a delestagem. Uma remoção completa, um revolvimento completo do bagaço com mais sutileza, com uma extração mais seletiva. E dá para tirar semente também, tá? Não é obrigação, mas quando tu tem aquele chapéu de bagaço em cima, quando tu tem um mosto ali no meio, e quando tu abre a torneira mais de baixo lá, se tu tiver com uma peneira é bonito de ver, assim, sai pura semente, né? Porque a semente é pesada e vai pro fundo. Qual a importância de tirar a semente? Nos lugares que não amadurece bem e nas vinificações que eu não quero muito tanino, tirar fonte de tanino, tal qual era para o engaço. A casca, na verdade, é a fonte mais gostosa de taninos, digamos assim. Taninos mais longevos, mais redondinhos e que amadurecem antes, na uva, né? Não no vinho. Então, pode ser importante tirar as sementes. 12. Para que serve a maceração carbônica? A maceração carbônica, como vocês devem ter visto, é pôr as uvas inteiras em um tanque
e fazer duas coisas. Ou dar uma amassadinha nelas, que seja pelo próprio transporte, fazer com que saia um pouco de mosto, isso fermente e crie uma atmosfera de gás carbônico com o tanque fechado. Isso aí faz com que aconteça uma fermentação dentro da baga. É uma fermentação esquisita, ela é enzimática, não aumenta grau alcoólico muito mais que 2%, baixa um pouquinho da acidez, mas principalmente o que ela faz? Destrói a uva fica esbranquiçada e fica se desmanchando, cria aromas bem típicos, e um vinho de maceração carbônica costuma ter um aroma muito típico de banana e muita fruta vermelha, e extrai seletivamente taninos. Depois de tu, ou tu faz isso, como eu só não complementei no começo, ou tu deixa fermentar um pouquinho do mosto esmagado, ou tu adiciona gás carbônico, né, enfim, do botijão mesmo, e deixa essa atmosfera de gás carbônico, faz essa fermentação que não é uma levedura, tá? É a própria célula. Igual a gente quando tem cãibra, né? O que a gente está fazendo ali é fermentação, não alcoólica, mas láctea, e da mesma forma acontece, mas no caso das uvas, alcoólica. Então, uma fermentação enzimática destrói a uva, ela meio que explode. Tu pega esse amontoado de uva inteira, que está inclusive com engaço, que engaço um pouco fez diferença, porque não macerou, né? A uva está íntegra. Ela macera grão a grão, digamos assim. Grão não, né? Grão é milho que tem, baga a baga. E aí depois tu prensa aquilo, inclusive quase como um vinho branco. Isso faz com que esse vinho seja bem leve, bem aromático, e é o princípio do Beaujolais Nouveau. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para eu conseguir escrever para vocês, que é onde essa técnica surge, inclusive. É o vinho novo do Beaujolais, efetivamente. O que ele tem de diferente, o que ele tem de especial com maceração carbônica? É importante dizer, tá, quando o grupo da se isso acontecer, porque a vida a gente não sabe bem como é que ela vai ser, quando tiver o grupo da França, provavelmente vai falar em Beaujolais e maceração carbônica. Só que é importante saber que nem todo vinho que chama Beaujolais é um vinho assim levezinho, tá? O Beaujolais Nouveau é. Inclusive foi um produto meio moderno, hein? Tem que vender de um ano para o outro, senão ele fica ruim mesmo, ele se despenca, né? Não tem capacidade de evoluir. E que é bem leve, bem frutadinho, só que é muito caro, ele chega caro aqui pra gente. E não tem nada de especial. A Miolo está fazendo um Pinot com maceração carbônica, a Salton tem um Pinot com um Gamay com maceração carbônica, a Aurora tem um Pinot com maceração carbônica, não diz, mas é. Não é obrigado a dizer, enfim, também não faz diferença. Faz diferença no vinho, claro, mas você não é obrigado a falar. Você não vê o vinho dizendo que é tradicional, que é carbônica, que é termovinificação. Mas faça aquele Pinot da Aurora ser bem agradável, por ter maceração carbônica. Termovinificação. Tem algumas variações que não vem muito ao caso para a gente, mas o professor falou no vídeo. Termovinificação é, de alguma forma, seguindo a ideia da maceração carbônica. Não pela fermentação, mas por ser uma maceração antes da fermentação. E uma maceração que não te permite fazer uma maceração fermentativa, porque tu vai esquentar essas uvas a 60 e tantos graus, 70, circular ela, a cor, igualzinho é quando a gente faz suco de uva em casa, que enche uma panela com água e uva e aquece e aí fica tudo roxo. Assim acontece na uva. A cor sai para o mosto e a cor é muito dependente de temperatura. A cor é muito dependente de temperatura. Sim, tá certo. Eu achei que tinha falado errado. A cor é muito dependente de temperatura. O tanino é mais dependente de extração de álcool. Por isso que esses vinhos ficam bem coloridos. E aí tá o porquê que eu disse que nem sempre, um dos porquês, né, que nem sempre o que tem mais cor é o que tem mais tanino. E bem leve. E tem também uma história que esse processamento a quente evapora um composto de cheiro herbáceo forte, aí típico de Cabernet Sauvignon e de Carmener, que são pirazinas. Então perde o aroma herbáceo, ou boa parte dele. Ganha aroma, ganha bastante cor. Fermenta em temperatura mais baixa e sem bagaço, o que faz com que fique menos tânico, mais aromático e um vinho facilzinho para tomar. Isso foi a grande solução das cooperativas da Alemanha.
À medida que a uva tinta num país frio amadurece muito mal. E para fazer vinho em grande volume e em relativa qualidade boa, eles usavam termovinificação, até hoje, muita termovinificação. A gente teve no Brasil, a Chandon tinha, e eu acho que a Embrapa experimentalmente, e a Chandon porque sabia que a uva do Brasil naquela época não era a melhor do mundo, a deles era. Mas eles tinham termovinificação, usaram uma época para fazer vinho tinto base para espumante, bem porque limita o teor de tanino do vinho. Talvez pudesse ser mais usada no Brasil. O meu orientador tem feito umas pesquisas aí com flash detente, que é um tipo de termovinificação, só que com temperatura mais baixa e mais rápido. Mas talvez fosse útil aqui pra gente em anos ruins, e na Serra Gaúcha, e mesmo na Catarinense. E lá no oeste Santa Catarina também, que a uva é pior ainda que a da Serra Gaúcha. Nossa, a gente tá avançando no horário, tem mais um. O de branco acho que vai mais rápido, mas acho que eu vou deixar pra próxima, tá ficando meio tarde. Fermentação malolática. O que é a fermentação malolática? A gente falou disso, não chegamos a falar em aula. É a fermentação do ácido málico em ácido lático e gás carbônico. Isso baixa a acidez, torna o vinho mais estável e traz um monte de aromas típicos. Então a fermentação malolática não é bem-vinda na maior parte dos brancos, à medida que baixa a acidez, a gente não quer que baixe a acidez, que cria um monte de aroma secundário que a gente não quer que passe por cima dos aromas primários, ou mesmo dos aromas secundários da fermentação alcoólica, que são mais frutadinhos, enquanto a malolática dá um gostão de manteiga, basicamente. E não é uma característica que a gente quer muito para os brancos, com exceção de alguns que fermentam em barrica e que tem mais potencial. Fora isso, a gente quer mais acidez e mais pujança aromática, mais frescor aromático. E para os tintos é o contrário, a gente não quer tinto duro de acidez. Então, e vários deles envelhecem. E à medida que o ácido málico pode ser instável e pode ser consumido por bactérias, como acontece na fermentação malolática, talvez seja importante que a gente faça a fermentação malolática para manter esse vinho envelhecendo aí um bom tempo em barrica. Mas é mais ou menos isso. 95% dos tintos, eu diria, tem malolática. 30% dos brancos tem, para fazer aquele estilo de vinho mais californiano ali. Mais barrica, mais características secundárias e às vezes até mesmo terciárias, tem um certo envelhecimento no vinho. Mas o grande lance da fermentação malolática é em tinto, para baixar a acidez, tornar mais estável e dar aqueles aromas que a gente sente de vez em quando aí. A manteiga, efetivamente. 15. Diferentes tipos de vinhos devem ser elaborados com diferentes estratégias de vinificação. Eu até me recuso a responder essa porque a gente já falou aqui, né? Claro, primeira coisa que te faz pensar, que uva eu tenho? Tenho potencial para fazer um grande vinho? Tenho. Aí eu posso optar por fazer um vinho para tomar, ok. Mas a primeira coisa é ter uvas que me permitam fazer um grande vinho. Tá, tenho uva para fazer um grande vinho, quero fazer um grande vinho. Que estratégias tu vai usar para isso? Vai fazer a extração mais seletiva, vai aumentar o tempo de maceração para poder extrair mais tanino, extraindo menos por vez, digamos assim. Isso, cada um vai ter suas estratégias, tá? Mas basicamente, a primeira coisa é pensar no tipo na uva, no potencial da uva que tu tem. Segundo, no vinho que tu quer elaborar. E o resto é prova prática, basicamente. É muito fácil para a gente falar isso, mas não é nem um pouco fácil na vida real lá. Não que seja difícil, mas te exige decisões que, se tomadas erradas, são irreversíveis. Então, ter uma boa ideia e uma boa experiência é importante. E a 16, para a gente fechar dos tintos, se envelhecimento ou maturação dos tintos é igual, ou na verdade dos vinhos no geral, é igual para todos eles, não. Não, também não vou nem fazer rodeio para responder essa, porque
não precisa nem falar de branco, vamos falar de tinto. O vinho da termovinificação não envelhece. O vinho de maceração pós-fermentativa provavelmente precisa envelhecer, também precisa passar por barrica para dar uma domada em tanino, e por aí vai. Não é, tá? Tem que pensar. E aí aquela história de vinho, quanto mais velho, melhor, não funciona. Tá? Então, para boa parte, inclusive dos tintos que a gente toma aqui, não guardem. Não guardem, possivelmente vocês estragam. Acabei de dar uma olhada no vinho falar nisso. Como é que estamos? Ixi. Estão escutando agora? Parece que cortou de novo. Envelhecimento, que as coisas são diferentes. Sim, acho que eu voltei. Agora estão me escutando? Tá. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que na gravação não deve estar cortando. Não. Talvez sim. Agora estão me escutando? Talvez. Tá vendo? Esse negócio de a distância me irrita um pouquinho. Mas do envelhecimento, em suma, o que eu disse foi que é bom.
Voltei. Pronto. Eu não sei o que aconteceu aqui, que não caiu a internet e o áudio não estava indo. E o chat estava funcionando, ou seja, não devia. O compartilhamento caiu. Vamos de novo aqui. Eu vou tentar terminar aqui o tinto e depois a gente decide o que faz com o branco. Olha só. De novo, pela terceira vez. Vou ser rápido agora, porque eu acho que isso ficou gravado. Claro que não, né? Envelhecimento dos vinhos, mesmo dentre tintos e dentre brancos, varia. Tem vinho com potencial, tem vinho que não tem potencial. Tem vinho que eu fiz para envelhecer, tem vinho que não fiz para envelhecer, e é claro que isso diferencia. Eu possa ter mais ou menos tempo de barrica num ou no outro, que eu possa guardar por mais tempo, e por aí vai. Tá? De fato, não é igual, de jeito nenhum. Vocês estão escutando? Eu acho que talvez não. Tá. A gente tem uma decisão a tomar agora. A gente vê brancos hoje também, são 10h20. Por mim, tudo bem, até melhor, porque senão a gente amontou muita coisa para a próxima aula. Vocês... Ixi, caí de novo. Tá, não, estamos escutando, eu achei que tava... Tá bom, então vamos ver brancos logo, porque daí a gente já fecha isso. Eu vou comer... No momento que eu tô janta tarde, eu vou reclamar. Os serviçais não são mais como eram antigamente. Coitada da minha mãe, de brincadeira. Vamos lá. O branco vai ser mais rápido mesmo, tá? Porque a gente já fala muita coisa de fermentação nos tintos, agora travou aqui. Deixa eu me certificar que vocês estão escutando. Estão escutando? Perfeito. Olha só. Então vamos encerrar essa parte de vinificação. Pergunta número 1. Como é que ele diferenciava os vinhos brancos? Isso é rápido, enfim, é uma classificação que ele fez, digamos que aleatória, mas que tem sentido na prática. Entre vinhos que têm potencial para mais e vinhos para tomar hoje. E aí, basicamente, os vinhos mais de consumo corrente, com uvas menos especiais, feitos para serem mais jovens, e os outros, enfim, com uvas mais maduras, com outras técnicas, com mais potencial de envelhecimento. Provavelmente passando por madeira e tudo mais. É importante a gente pensar que a maior parte dos vinhos brancos são vinhos leves. Eles sempre vão ser mais leves que os tintos. E mesmo um grande vinho branco, ele não pode ser exagerado, ele não pode ser pesado. Ele precisa de um pouco de acidez, ele precisa de leveza, série, ganhado espaço. À medida que... Não é tão verdade, porque mesmo antigamente ele se matava para fazer vinhos brancos sem as cascas. Mas são vinhos que têm bastante estrutura. Fora isso, os vinhos brancos são imaginados para serem mais aromáticos, mais leves, e tem que ter uma boa acidez. Mesmo os laranjas, tá? Eles precisam de uma boa acidez. Acidez para vinho branco é o seu componente principal. Quem não gosta de vinho ácido não toma apenas vinhos brancos ruins, porque eles são ácidos. Na verdade, tem um paladar ruim. Desculpem a arte de dizer uma coisa dessas que, né, não está acostumado, gente. Vinho branco tem acidez. Os grandes vinhos brancos do mundo não têm acidez. Para quem vê aquelas de vinhos alemães, longevos e tudo mais, putz, vinho alemão é ácido que às vezes nem eu aguento. E olha que eu gosto de vinho branco ácido. Só ver se está tudo certo. Cortando de novo. Graças. Vamos lá.
tá? Eu acho que é aqui que tá ruim hoje. Vamos rápido, que daí talvez a gente consiga aproveitar o tempinho que tá funcionando. Como que eu posso aumentar uma em variedade menos aromáticas? Tinha 3 colunas naqueles slides, tinha uma coluna do meio, né, das variedades pouco aromáticas. As muito aromáticas, as dos vinhos mais grandiosos e as do meio. Basicamente fazendo 2 coisas, maceração a frio, e é importante dizer que maceração em vinho branco tem nada a ver com maceração em vinho tinto. Não pode jamais ser em fermentação, a menos que seja nos vinhos laranjas, e não é uma maceração para extrair cor, mas para extrair aroma. Então ela é de horas, 6, 12, 24 horas talvez, que é meio loucura, porque os aromas estão na casca. Aí faz com que o vinho fique mais aromático. Outra coisa é fazer o vinho mais límpido, né, clarificá-lo mais e fazer uma temperatura de fermentação conveniente que aumenta os aromas de fermentação. Tá? Estamos escutando? Tá, acho que estão. Por que a malótica não ajuda os vinhos que ele chama de en-primeur, esses vinhos que são feitos para beber aí logo? Claro, porque você tira a acidez e passa por cima dos aromas frescos. Não tem muito mistério nessa história, nessa pergunta, e basicamente é o contrário do que a gente conversou antes sobre malolactica para os tintos. 4. Qual o momento mais importante e decisivo na elaboração de vinhos brancos? Basicamente quando tem a uva. Tá, o primeiro é saber quando colher, né? A uva, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas a uva precisa, que é a próxima pergunta, tá num ponto bom de maturação. Mas, independente de qual for o ponto, eu tenho, como eu disse quando falei dos tintos, nos brancos a gente toma um monte de ações antes da maceração, antes da fermentação. Enquanto nos tintos a gente basicamente despenca a uva, esmaga, deixa fermentando e depois a gente vai tomar as outras providências. Aqui no branco não. No branco a gente precisa saber se vai macerar ou não, se essa uva tem podridão ou não. Se tiver, eu preciso limitar meu contato com a podridão e tomar outras providências de clarificação. E depois disso, a prensagem se vai ser. E a clarificação. O dia que eu recebo a uva branca define muito do que vai ser meu vinho branco. E errar nesse dia pode custar provavelmente seu emprego, porque você pode fazer coisas muito diferentes do que eram para ser. Tá? Quando no tinto a gente tem um certo respiro e a gente consegue tomar as decisões com um pouco mais de calma, no branco não tem isso. Ou recebeu a uva, quanto mais fresca tiver, melhor. E se errar agora, errou para sempre. Tem coisas que tu não vai conseguir voltar. Deixa eu ver se vocês estão escutando. Tá, estão escutando. Na verdade, eu não olhei meu celular. Eventualmente, se alguém falou alguma coisa, me avisou que estava falhando e eu não vi. Não, então vamos continuar. Quais os critérios para a decisão do momento de colheita? Bom, basicamente que as uvas estejam tão simplesmente maduras. Se a gente der uma olhadinha nesse gráfico, não foi para esse gráfico, estava no lugar errado. Nesse gráfico aqui a gente vai ver que tu vai ter um aumento de cor, que não é um problema. Não posso agora. Não posso agora. Gente, desiste. Desculpem. Como eu estava dizendo para vocês, a cor vai aumentando, isso não é um problema em si. Tá? A acidez diminui, como era para os tintos, e aí eu preciso ter. E o álcool aumenta, né? O açúcar aumenta, então o álcool aumenta. Eu não posso ter um vinho extremamente alcoólico e baixo de acidez, então eu preciso ter que não tenha muito álcool. Então, normalmente o ponto de maturação das uvas brancas é bem inferior ao das uvas tintas. E isso é uma das coisas que faz, isso é uma das coisas que faz com que o vinho branco barato costume ser melhor que o vinho tinto barato, porque tendo uma uva que não já está extremamente madura, tendo tecnologia,
de processamento e de fermentação, tu faz um bom vinho. Eu gosto muito de dar o exemplo do Saint-Germain. Deixa eu voltar na tela para escrever para vocês aqui. O Saint-Germain, o vinho da Aurora, tem branco e rosé, e eles não... A Aurora não tem, a maior parte dos seus produtos, as melhores uvas. E a Aurora faz grandes vinhos brancos e rosés, basicamente porque tem uma boa... A uva não precisa estar tão madura e tem uma boa tecnologia de processamento e de fermentação. Se eu tiver que comprar um vinho barato, eu prefiro comprar um branco, porque eu acho que a possibilidade de erro é muito menor que a de um tinto, que a uva tem que ser extremamente madura e eu tenho que saber trabalhar ela bem. Tudo certo? Parece que sim. Vamos continuar. Por que a maceração, quando ocorre, já comentei, né, ali em cima, maceração no vinho branco é para extrair aroma, não é para extrair cor, não é para extrair tanino. A menos que eu esteja falando de um vinho laranja, que é praticamente um outro tipo de vinho branco, é só para extrair aroma, não tem por que eu ficar... E começa a extrair aroma ruim também, tá? À medida que eu deixo muito tempo, a parte herbácea está na casca, e se eu deixo muito tempo, eu acabo extraindo ela. Eu não quero isso. Então, não... Maceração para vinho branco é para tirar aroma. Ponto. Em qual uva fazer? A uva que não tem muito aroma não resolve muito. A uva que tem muito aroma não resolve muito pelo motivo oposto. Então, maceração serve muito bem ali para Sauvignon Blanc, alguma coisa de Chardonnay, Semillon, mas não muito mais do que para isso. Normalmente ela tem que ser bem curta. Quanto maior é, pior vão ser os resultados. É o que vai mostrando os trabalhos e é o que vai mostrando a prática. A gente toma, às vezes, vinhos com mais maceração que não são tão bons. A importância de ter uvas maduras e sãs na vinificação em branco, que elas detonam a cor do vinho. Uma uvinha podre no meio pode... A gente no Brasil não dá muita bola para isso, tá? Mas de fato, até porque a gente clarifica bem depois, mas de fato a presença de uva com podridão tem enzimas oxidativas e pode destruir o teu vinho. É importante ter esse cuidado. Madura para ela estar decente, sã para não estragar com o teu vinho aí por oxidação. 8. Todas as situações e locais permitem a colheita mecânica? Não, né? Preciso de lugares planos. E lugares que a uva amadureça bem também, tá? Porque como a colheitadeira não separa as uvas, eu não consigo separar o que tá e o que não tá maduro. E outra, como ela basicamente balança a planta e vai despencando as baguinhas, se ela tá muito verde, não cai. Em champanhe, por exemplo, por máximo que até tivesse condição de ter colheita mecânica, a uva de champanhe é muito pouco madura, intencionalmente. Não seria uma ideia boa ter colheita mecânica lá. 9. Embora a gente não se preocupe com a elaboração de vinhos, a gente tem um gráfico ali com os precursores aromáticos. E o que eu pergunto sobre esse gráfico? Agora me perdi dele. Aqui, que está bem pequenininho, está em preto e branco. O que me interessa dele aqui? Que vocês têm aqui no número 1, açúcar, como a gente espera, vai aumentar na maturação. No número 2, acidez, que a gente espera que vai descer, ok. No número 3, o aroma vegetal, que a gente espera que desça. E no número 4, o aumento dos aromas frutados. Vê bem, se eu tiver a uva pouco madura, eu tenho muito aroma herbáceo e uma acidez talvez muito agressiva. E os ácidos mudam também à medida, a predominância deles muda na maturação. Talvez seja uma acidez muito agressiva. Muito aroma herbáceo, pouco álcool, muita acidez. E à medida que eu tenho uva madura, eu tenho aí bom aroma frutado, o aroma herbáceo some, tirando algumas variedades que tem um aroma herbáceo típico, não é um aroma esperado no vinho branco. O vinho vai perdendo acidez e ganhando álcool à medida que aumenta o açúcar. E aí eu tenho que ter dois cuidados, de não deixar que ele tenha muito álcool nem muita acidez. E basicamente o ponto de colheita para uva branca é pensado nisso. Mas de fato o que eu queria falar nessa pergunta é que fique claro que os aromas vêm ou das uvas, vocês perguntaram uma vez na aula, ou da fermentação ou do envelhecimento. Tá? Não posso adicioná-los.
Por que a prensagem é um momento chave na elaboração de vinhos brancos? Porque eu não posso prensar demais, eu não posso oxidar demais, eu não posso lacerar demais as uvas. Daí começa, a gente tem, e eu sempre falo isso, a gente tem 3 grandes pilares. Vocês estão escutando agora? Agora sim. Pronto. Tá falhando demais hoje, mas vamos lá, tá quase terminando. Eu acho que parou quando eu estava falando, quando eu ia responder a 10. A prensagem é um momento importante, porque eu não posso lacerar as uvas demais, eu não posso prensar demais, eu não posso oxidar demais, eu não posso gerar muita borra, porque é mais difícil de limpar o mosto. A gente tem, assim, 3 grandes pilares, que bom que vocês escutaram essa parte. A cara do vinho branco, que hoje tem pouca cor, aroma bem fresco, é um vinho muito sutil, se baseia em prensagem direta da uva, sem muita maceração e sem muita oxidação. 2, clarificação do mosto. 3, fermentação rigorosa em baixas temperaturas. Isso faz o vinho branco ter a cara que tem. Estão escutando? Deixa eu ter certeza disso? Sim. É isso aí. Alguém está guardando para entrar aqui, permitir. Desculpa, não tinha visto. Isso faz a gente ter o vinho branco como a gente tem hoje, tá? Então é importante saber disso. Desde do Saint-Germain baratinho, pelo Almaden um pouquinho menos barato, até um Chablis de R$300, essa é a lógica do vinho branco. Mas é uma lógica meio moderna, não precisa de tecnologia, não. Na verdade, desde sempre os caras em Chablis tentavam fazer isso, baixando a temperatura de fermentação, clarificando o mosto do jeito que dava. Desde sempre se sabe que isso faz vinho branco mais fresco. Estamos quase. A importância de clarificar, que já respondi, né? Tirar os compostos, na verdade não cheguei a responder, eu disse que a gente precisa clarificar. Tira os compostos que dão, além de poder piorar a cor, eles são a base para alguns aromas herbáceos que formam em fermentação, tá? Em função de alguns precursores que tem nas partes sólidas. Então a gente quer um mosto bem clarinho para isso, para ter fineza aromática. Qual a implicação de conservar o vinho? Acho que essa é a última, né? Sim. Sobre borras, fazendo, né, surli, que é sobre borras em francês, fazendo batonage, vem de batom, né, bastão, perdão, que era um bastão que introduzia na barrica exatamente para ficar revolvendo as borras. Bom, primeira coisa, dá mais cor. Segunda coisa, dá aroma de fermento. E aí, não é pela técnica de batonagem, mas espumantes de método tradicional costumam ter mais aroma de fermento por causa disso, maior contato com o fermento. 3, dá mais estrutura, vai liberando proteína e vai fazendo daquele vinho, de certa forma, mais cremoso em boca, com alguns aromas que lembram barrica, que lembram mesmo amanteigado, pão torrado e por aí vai. Então aumenta a complexidade aromática, cresce muito aí aromas secundários e terciários, e faz um vinho mais para aquela terceira coluna lá que a gente estava dizendo antes, ou segunda, né, dos vinhos en primeur e dos vinhos com potencial, faz vinhos com mais potencial. Por isso que eu não posso fazer batonagem em qualquer coisa. E por isso que a batonagem também não pode ser eterna. Quando a levedura morre e vai se explodindo, de alguma forma vai aí se decompondo, ela vai liberando tudo, o que é bom e o que é ruim. E, eventualmente, muito tempo de criação, de amadurecimento sobre borras pode começar a liberar coisas que eu não gosto. Mas, sim, a batonagem dá uma implicação grande, né? Criar o vinho sobre borras traz uma diferença enorme. Seria um desastre, por exemplo, nesse Saint-Germain, nesse Almaden barato, que se funda em ser bem fresco.
encher de aroma, de estrutura num lugar que não teria muito sentido. Mas é uma técnica bem esperada em vinhos mais estruturados. Chablis, mesmo a maior parte do Chardonnay do mundo é feito dessa forma. 65 minutos de gravação. Se a gente não tivesse passado aquele momento da turbulência da internet, tinha dado na tampa. E não tivéssemos feito o muro das lamentas. Mas eu acho importante, né? Às vezes a gente esquece que a gente lida com gente, né? E as pessoas precisam falar de vez em quando, nem que seja para ficar um pouco mais liberada, para dividir a sua preocupação e para entender ali, ter talvez, imaginar quais são as consequências de fazer uma coisa ou outra, às vezes é importante. Eu acho que conversar, às vezes as pessoas me criticam, assim, tu perde tempo na aula falando de coisas que não são da aula. A primeira coisa que a gente faz numa aula é aprender, né? E no sentido lato. Inclusive, entender, falando em fermentação, do porquê que eu não posso, sei lá, deixar a comida fora da geladeira. Segundo que a gente lida com gente, né, gente? O dia que a gente não tá bem, a gente não tem um bom aproveitamento. À medida que a gente não tem, não se sente acolhido, não tem ali um bom desempenho, isso é assim mesmo. Então, para quem acha ruim, eu vou continuar fazendo isso, tá? Mas é isso. Ficamos 1h40, tá bem. Pode ser menos tempo que na aula presencial. Quero fazer alguma pergunta antes de... Oi? Eu poderia dizer que seria mais complexo ou mais difícil a produção de um vinho branco do que um vinho tinto, ou não tem nada a ver essa colocação? Olha, sim e não. Porque ele te exige mais numa etapa prévia. Eu começo a fazer numa etapa que tá cheio de trabalho, que tá com uma fila de caminhão na rua, que é quente, que é verão e que tu precisa tomar decisões rápidas. Então, eu preciso desse trabalho pré-fermentativo muito bem feito. E quase sempre ele segue alguns protocolos, é verdade, mas eu preciso entender a uva que eu tenho e descobrir o que eu vou fazer ali. A partir antes da fermentação, e claro, a fermentação também é muito importante, para definir o que eu quero de um vinho. Só que acabou esse trabalho, para a maior parte dos vinhos brancos, acabou tudo. Acabou a fermentação, acabou o vinho branco, porque tu não quer que ele faça malolática, ou seja, tu vai ter que dar um jeito de ele não fazer malolática. Normalmente é filtrar e aumentar anidrido sulfuroso para ele ficar quietinho, engarrafar e pode mandar embora. Então ele é mais chatinho nas etapas de safra, digamos assim, de colheita, que acontecem durante a colheita, mas ele é mais tranquilo para administrar ele depois. Vai fazer malolática? Não. Se vai, ok. Aí tu tem que ter um pouco mais de cuidado, tem que deixar ele fazendo a malolática. Acabou a malolática, botou praticamente, vai pro barril, talvez sim. Se for, tu alonga um pouquinho. Fora isso, 80% do vinho branco fermentou, deu. Vai estabilizar, vai clarificar, vai engarrafar, vai filtrar, vai engarrafar e vai passar a te preocupar com vender, para que ele não fique velho. O tinto, tu tem a preocupação maior do tinto, ter uva boa. Tive uva boa, maravilha. Aí sim a gente começa a pensar no que fazer com ele. Tem potencial ou não? Tem. Quero fazer um vinho com potencial? Quero. Quanto mais eu tiver potencial no vinho, mais trabalho eu tenho na etapa aí que acontece aí durante a safra. Aí eu tenho que macerar mais tempo, eu tenho que imaginar que eu tenho que fazer mais remontagens, eu tenho que ficar provando o tempo inteiro. Se for um vinho mais leve, tu vai fazer menos, vai ter um trabalho mais mecânico e, enfim, menor efetivamente. Só que o vinho tinto, provavelmente ele precisa amadurecer. Provavelmente ele tem que fazer malolático. Quase que sempre. Ele provavelmente tem que amadurecer, tem que passar por carvalho, ou seja, o pós-fermentação do vinho tinto costuma ser mais complicado. Então é meio... Agora, o vinho branco faz mais rápido, né? Ele demora mais para... Isso é uma coisa que as pessoas erram, assim. O que demora mais para sair no mercado? Vinho tinto, por causa disso, porque ele tem que amadurecer, ele tem que fazer malolática e por aí vai. Um vinho tinto, às vezes, tu vai ter uns 45, uns 30 a 60 dias mais do que para um vinho branco. Médio ali. Daí as pessoas confundem uma pergunta com a outra. Aí quando tu pergunta o que fermenta mais, o que termina mais rápido a fermentação, um branco ou um tinto?
O tinto tá a 20 e tantos graus, o branco tá abaixo de 20, e aí é claro que é mais devagar. Então, às vezes, os sommeliers de plantão, eles adoram confundir essas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vinho branco leva mais tempo. Um vinho tinto vai 7 dias, a uns 10. Um vinho branco vai de uns 10 a uns 14 dias. Quanto mais baixa a temperatura, mais devagar. Mas o vinho branco, depois que fermentou, em grande parte dos casos, é estabilizar, filtrar e vender. O tinto vai te exigir um certo trabalho ainda de cantina. Por mais simples que ele seja, ele é mais problemático. Demora um pouco mais para estabilizar, tem que fazer manolática, por aí vai. Alguma outra? Perfeito. A semana que vem a aula de espumante é eu mesmo que gravei. Tem algumas. Ela tá até rápida e relativamente boa. E a gente conversa no fim. E é isso aí. Obrigado. Amanhã eu devo estar postando essa nossa conversa. E, enfim, bom resto de semana para vocês. Que tudo dê certo. E para quem é um pouco mais velho do que eu, não fique doente, porque se o ministro tiver que escolher, ele vai matar vocês, tá? Vai deixar os jovens inteiros. Que delícia. Até mais, gente. Obrigado. Ai, que droga. Tomara que dê tudo certo. Tá? Tô torcendo por isso. E vai me avisando. Mas tomara que dê tudo bem. Eu tive também, tá? E felizmente para mim deu tudo certo também. Quando eu fui para aquele evento em Blumenau, eu tive. E a menos que eu não sou atleta, então eu suponho que eu não tenha tido. Só se tenha sido muito leve, mas eu tive contato também. E eu não passei para mais ninguém aqui em casa, então provavelmente não tive. Tomara que não. Tô torcendo por isso. Tá? Tchau, gente. Boa noite e boa sorte aí, Pedro. Vai mantendo a gente informado.